No livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Também eu sou um daqueles que tem motivos para se regozijar no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que um dia me resgatou do mundo para trazer para a casa do Senhor. Capítulo 6, versículo 1 do livro de Isaías. Quem abriu, diga amém. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Até aqui, irmãos. No tempo de Isaías, um profeta maior, que como todos nós sabemos, não porque seja maior, mas porque o seu volume no número de versículos, de capítulos, acabou por ser maior neste livro. Isaías, ele viveu 740 antes de Cristo, e ele começa a profetizar, começa a falar, e ele começa a viver em um tempo no rei de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Ou seja, ele profetizou e ele viveu no tempo destes 4 grandes reis. E neste tempo as pessoas, muitas delas, ouviam Deus de falar e não de viver com Ele no aprofundamento da palavra, ou seja, na comunhão com o próprio Deus. Ouviam de falar e acabavam por pecar. E o próprio Deus, Ele um dia, Ele fala para o seu povo e começa a dizer que este era um povo carregado de iniquidade, era um povo de semente de malignos, era um povo em que as suas cidades, elas estavam como Sodoma e Gomorra, ou seja, eles praticavam muito deste povo a idolatria. Neste tempo, meus queridos e amados irmãos, que estávamos, ou seja, no tempo de Isaías, não é muito diferente do nosso tempo. Existe neste tempo uma podridão espiritual espalhada sobre a face da terra. Existem homens que pregam a palavra de Deus, existem homens que se dizem crentes, que se dizem adoradores, mas que, como foi ontem falado aqui, são lobos apenas devoradores das ovelhas que se entregaram outrora a Jesus. Naquele tempo passava-se o mesmo. Eram homens que também adoravam a Deus, que adoravam aquele que criou os céus e a terra. Mas havia muitos que prevaricavam o nome de Deus e que se aproveitavam no nome do Senhor. E apesar de haver uma grande hegemonia financeira naquele tempo, no tempo deste rei, mas havia também uma falta, começava a haver uma falta espiritual, ou seja, os homens começavam a adorar a Deus, à vez de adorar a Deus, adoravam ao dinheiro e começavam a adorar e a idolatrar a outros deuses. E um dia, Isaías, estando ele com certeza a orar, ele começa no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo.
Isaías, ele tem uma visão da parte de Deus. E quando ele tem uma visão da parte de Deus, ele vê o Senhor assentado em um alto e um sublime trono. Este homem, com certeza, ao ver o seu povo que não estava a seguir os caminhos de Deus, que não estava a seguir os caminhos do Senhor, com certeza no santuário ele começa a orar insistentemente. Ele começa a adorar a Deus e a clamar a Deus por um povo que se estava a prevaricar, que um povo que estava a pecar constantemente. E quando ele começa a orar insistentemente, assim como vocês todos que estão aqui oram insistentemente a Deus, ele começa a ver o Senhor assentado em um alto e sublime trono. O Senhor permite que Isaías, um homem que até aquela hora era um homem comum, ele possa ver algo de diferente. Ele possa ver algo da hegemonia de Deus. Ele possa sentir a glória do Senhor. Ele possa ver o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ele possa ver anjos, querubins, serafins. Ele possa ver todo o reino dos céus. Porque este homem começou a orar. Este homem começou a clamar a Deus constantemente, insistentemente, e a dizer que queria com certeza uma mudança para o seu povo, uma mudança para si mesmo. E ele vê que o séquito, ele enchia o templo, que a própria glória de Deus, mesmo ele estando na terra, tendo uma visão de Deus nos céus, sentado no seu trono, ele começa a ver o séquito, o seu séquito, a glória de Deus a encher a casa do Senhor. Ele começa a ver a glória de Deus a encher a casa, o próprio santuário de Deus. Meus irmãos, quando nós clamamos, quando nós oramos, independentemente do lugar que nós estamos, se nós clamarmos com insistência a Deus, se nós clamarmos como ontem foi falado pelas nações, se nós clamarmos pelos homens, pelas multidões que tantas vezes se encontram lá fora e que não conhecem ainda a Deus, se nós tivermos temor a Deus, se nós nos compadecermos, se nós amarmos através das obras, ou através do trabalho, ou através da nossa própria paciência, se nós começarmos a clamar por Deus, como Isaías ele clamou, a glória de Deus, ela pode preencher não só o santuário de Deus, como pode preencher a sua casa, o seu trabalho, onde quer que você esteja, a glória de Deus, ela será manifesta, porque você está a clamar a Deus. E a palavra do Senhor, ela nos diz que os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 tapavam os olhos, com 2 tapavam os seus pés e com 2 voavam. Como com certeza será glorioso quando nós clamarmos insistentemente, quando nós adorarmos a Deus. Deus abre o leque da nossa visão, transporta a nossa mente, a nossa alma diretamente para o reino de Deus. Ver o Senhor assentado no seu séquito trono, começar a ver serafins com 6 asas, com 2 tapavam os seus olhos, com 2 tapavam os seus pés e com 2 voavam. Como seria bom, irmãos, quando nós atingirmos um patamar de espiritualidade e que Deus transporta a nossa alma diretamente, o nosso espírito diretamente para o reino de Deus, apenas para vislumbrar as maravilhas que aquele reino Ele transporta para os nossos corações. Quantos de nós clamamos pela palavra do Senhor? Quantos de nós clamamos por santidade? Quantos de nós clamamos por vitória nesta terra? Mas nos esquecemos que o reino de Deus ele é poderoso. Nos esquecemos que no reino de Deus tem coisas maravilhosas para nos mostrar. Deixar esta terra será o sonho de quase todos de nós que estamos aqui nesta casa de oração. Deixar a terra
através da oração, através do jejum, através da comunhão com Deus, deixar e vislumbrar o céu de uma vez por todas, irmãos. E quando estes anjos, eles tapavam os seus olhos, com certeza, porque como Deus estava sentado no seu séquito, a glória de Deus era tão intensa, era tão maravilhosa, que aqueles anjos, apesar de ser santos, apesar de estarem em um local santo, eles tinham de tapar os seus olhos, porque iriam olhar para o Deus, e se olhassem diretamente para Deus, com certeza seriam fulminados. Como os tantos de nós que oramos, como tantos de nós que buscamos a palavra de Deus e achamos que somos santos, ao ponto de muitas vezes de não nos contorcermos diante de Deus, ao ponto de muitas vezes de não nos abaixarmos, ajoelhar diante de Deus, achando que nós podemos, que nós somos, que nós conseguimos através das nossas próprias forças. Mas através das nossas próprias forças, através de nós mesmos, nós nada conseguimos, a não ser através do temor de Deus, a não ser através da palavra de Deus. Quando os anjos, quando os serafins, eles estão no céu, eles tapam os seus olhos com as duas asas, por causa da glória de Deus. Como tantas vezes nós achamos que conseguimos fazer algo, e não nos rebaixarmos à santidade de Deus, não nos ajoelharmos diante de Deus e buscarmos a presença do Senhor. Com duas asas ele tapava os seus pés, porque Isaías com certeza estava a olhar para o céu e não podia olhar para os seus pés, porque os seus pés representavam a santidade. Quantos de nós achamos que somos santos por muitas vezes frequentarmos as igrejas, por muitas vezes pregarmos a palavra do Senhor, por muitas vezes louvarmos a Deus, achamos que somos mais santos que os santos, que aqueles que já estão perto de Deus. Acharmos que nada temos para fazer, acharmos que a obra de Deus praticamente já está completa, quando ela ainda está por fazer, tudo está por fazer. Quando muitos pregam, como ontem foi falado também, a teologia da prosperidade, e quando nós olhamos para essa teologia da prosperidade e achamos que aquilo é algo de tristeza, e de facto é, mas quando o mundo, neste momento, irmãos, quando olhamos para o mundo e vemos nações a mudar de posição, vemos multidões inteiras, milhares e milhares de almas a mudar de um país para o outro, a mudarem de barco, a morrer no mar, a morrerem em várias circunstâncias, enganados. Quando nós vimos que o mundo, ele se está a transformar, ele está-se a cumprir a palavra do Senhor, e vimos que os homens, eles andam de um lado para o outro, sem rumo, sem direção. Mas mesmo assim, as pessoas que estão dentro da igreja, nós, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, achamos que tudo já está feito, quando tudo está por fazer. Nada ainda está feito, nada ainda está concluído até a vinda de Cristo. Quando nós olhamos para as almas, muitos homens que pregam o Evangelho, missionários e missionárias de Deus, que pregam o Evangelho com amor, com dedicação, e são mortos por amor a Cristo, por amor à palavra do Senhor. E quando nós estamos num país como Portugal, achamos que tudo está feito. Nada está feito, tudo está por fazer. Tudo temos que fazer, começando por mim mesmo, que nada fiz ainda nesta terra. E esses serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins diante de Deus, diante do trono de Deus,
E aqueles que voavam por de cima do trono, insistentemente, eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Quando tantas vezes nos esquecemos de santificar a Deus, quando tantas vezes nos esquecemos de clamar ao Senhor, quando tantas vezes no nosso trabalho, através de coisas que se passam no nosso trabalho, nós deixamos de glorificar a Deus e tantas vezes acreditar em Deus. E quando os anjos, os querubins, os serafins, eles estão nos céus e dizem insistentemente, de dia e de noite: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Tantas vezes nos esquecemos, irmãos. Tantas vezes nos esquecemos de adorar a Deus. Tantas vezes nos esquecemos de dizer: Deus, eu te amo. Quando acordamos pela manhã, quando Deus nos dá um novo fogo de vida, uma nova força, porque nós de nós mesmos nada temos. A força dos nossos braços, de um momento para o outro, pode se acabar. A força das nossas pernas, de um momento para o outro, pode se esvaiar, pode desaparecer. Só Deus para nos ter misericórdia de cada um de nós. Só Deus para nos amar a tal ponto, amar-nos a tal ponto para ter uma misericórdia, para que quando andarmos aqui na terra ainda possamos dizer: Santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te engrandecemos. Ó Senhor, nós vamos fazer algo, Senhor, para, através das obras, ó Senhor, pela fé que Tu nos deste, para mudar as circunstâncias desta terra, para mudar a circunstância, meu Pai, de homens e mulheres que estão lá fora, milhares e milhares que ainda se encontram no opróbrio, ainda se encontram na iniquidade, ainda não Te santificam, ainda não Te glorificam, ainda não dizem que Tu és santo, ainda não dizem que Tu és santo, santo, o Senhor dos Exércitos. E clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da Tua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Imagina, irmãos, que através do clamor feito no céu, através daqueles serafins, os umbrais das portas daquele templo, que era o templo ainda de Salomão, eles se moveram. Através da minha e da tua oração, através do meu e do teu clamor, os umbrais das portas ainda se podem mover. Os pilares desta terra ainda se podem mover através da minha e da tua oração. Os pilares das casas de muitos homens e mulheres que se encontram lá fora no mundo ainda se podem mover, porque o poder de Deus, ele é grandioso. Quando você clama, quando você adora, quando você engrandece a Deus, quando você jejua, quando você se dedica a Deus de corpo, de alma, de espírito, muitas casas, muitas estruturas, elas são abaladas lá fora. Muitos homens e muitas mulheres ainda conhecerão a Deus através do vosso clamor, através da vossa dedicação. Então Isaías, ele temeu e disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade. Foi tirada e purificado o teu pecado. Nesta mesma hora, Isaías, ele é consagrado a profeta. Isaías é retirado todos os pecados que ele tinha, outrora ele tinha.
E um dos serafins com uma tenaz retira do próprio altar de Deus uma brasa viva e coloca nos seus lábios. Quanto o mundo tem tantos pecados, e através da nossa oração ela move as estruturas do céu, ela move o céu através do louvor, através da adoração, onde serafins com certeza com uma tenaz pegarão em brasas vivas e extirparão o pecado do mundo. Mas para extirpar o pecado do mundo, para extirpar toda a maldade que existe na terra, que ainda é subjacente nesta terra, ainda é na sua grande maioria nesta terra, é necessário que cada um de nós nunca desistam, é necessário que cada um persevere em fé, em abundante fé no nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para que Jesus Ele possa do céu trazer brasas vivas diretamente do seu trono, extirpar todo o pecado na terra. Qual é o tamanho do pecado deste mundo? Qual é o tamanho do pecado dos homens que ainda subsiste nesta terra? Mas maior é aquele que através de brasas vivas, através do seu reino, através de serafins, eu creio que dezenas e dezenas de serafins serão trazidos para esta terra para extirpar o pecado do mundo, para levar os homens à verdadeira comunhão com Deus, para levar os homens e as mulheres a adorar ao Senhor, a adorar a Deus, aquele que criou os céus e a terra, aquele que vive e reina para todo sempre, irmãos, aquele que ainda mantém a sua mão poderosa e misericordiosa sobre esta terra, para que nós continuemos a clamar, para que nós continuemos a adorá-lo, para que nós continuemos a engrandecê-lo, como Isaías ele fez naquele dia. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Os pecados de Isaías eles estavam extirpados. Os pecados de Isaías, que com certeza não seriam muitos, porque ele era um adorador, era um homem que servia a Deus insistentemente através do seu coração, da sua alma e do seu espírito. Mas mesmo assim Deus faz uma pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé em nome de Jesus. Deus fez esta pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Como foi pregado na quinta-feira no capítulo 53, a palavra do Senhor nos diz quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Deus, Ele neste dia, Ele estava a comissionar Isaías para uma grande obra. Ele estava a comissionar Isaías para que fosse um dos precursores do próprio Jesus, para que ele fosse um anunciador da palavra de Deus. E através das palavras do que ele disse a próprio Isaías, ele fala com todos nós nesta noite: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele referia-se à Santa Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo, o Deus Trino. Ele estava a perguntar: quem há de ir por nós na terra? Ele está a falar com homens e mulheres nesta noite. Ele está a falar com jovens. Você que é jovem, você que é homem e mulher já de uma certa idade, quem há de ir por nós, diz Jesus. É você o precursor da palavra do Senhor. É você que tem que anunciar o Evangelho nesta terra. É você que foi chamado e comissionado para falar de Jesus nesta terra, para falar de Deus. É você que tem a obrigação de salvar os homens lá fora através da palavra do Senhor. É você que tem que ser o anunciador da última hora. É você que tem que falar com eles e dizer que há o céu e que há o inferno. É você que tem que anunciar e dizer que há um novo céu e uma nova terra.
É você que tem que dizer que Satanás, ele também não quer desistir do mundo lá fora, não quer desistir daquelas almas que estão lá fora, mas que em nome de Jesus, através da sua palavra, através da sua anunciação, através do seu louvor, através da sua entrega, milhares e milhares de almas, milhões e milhões de almas, elas se entregarão para a honra e glória do nosso Deus. Para a honra e glória do nosso Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus, chama aqui o co-pastor Efferson Kennedy, que irá dar continuidade a este trabalho.